Pois bem, mais uma vez, bom dia aos amigos da Sala 57. A você que pode abrir a sua Bíblia, abra no livro de Ezequiel, capítulo 8. Acompanhe conosco. A você que não vai poder abrir a Bíblia nesse momento, acompanhe aqui a leitura. Vamos fazer um bom exercício de leitura. Ezequiel, capítulo 8. São tantas, são tantas mensagens aqui durante esses quase 5 anos que estamos fazendo aqui da Sala 57. E com certeza, talvez as mensagens podem até se repetir, mas eu entendo que a cada manhã essa palavra ela vai se renovando e criando uma nova expectativa em nossa vida para os nossos dias. Não é isso, Cícera? É isso mesmo, minha amiga. Muito bem. Vamos lá, Ezequiel capítulo 8, versículo 1, vamos iniciando aqui a nossa leitura. Do título aqui da minha versão, é a versão King James 1611. Talvez possa divergir um pouco aí da sua versão. Diz o seguinte: abominações no templo. Versículo 1. E sucedeu no sexto ano do sexto mês, no quinto dia do mês. Eu sentei na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim. A mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Então Ezequiel estava em sua casa, talvez ali numa reunião de comissão, né, com alguns anciãos. E ali Deus veio até ele. Versículo 2: Então eu contemplei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo e dos seus lombos para cima com uma aparência de brilho, como a cor de âmbar. Âmbar. Que cor é essa, né? Eu fui pesquisar, Rogério, que cor é essa? É meio que um amarelo queimado, certo? Enfim, aqui é um homem, o Ezequiel, tentando traduzir aos leitores como ele escreveu, como foi que ele viu isso, né? Um homem do lombo para baixo, sendo fogo, algo estranho, né? Algo bem diferente. Talvez ele tenha chegado longe aqui de realmente descrever o que ele viu. Enfim, versículo 3: E pôs a forma de uma mão, e tomou-me por um cacho da minha cabeça. E o Espírito aqui com E maiúsculo, me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém, a porta do portão interno, que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca o ciúme. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Então aqui Ezequiel já entra na visão, ele foi ali levado pelo Espírito nessa visão e ele entra no templo, certo? Ele está no templo e ali nós temos uma imagem que provoca o ciúme. E para você que já tem um tempo na caminhada de estudo bíblico, né? Quando nós vemos essa palavra ciúme, né? Nós já imaginamos ciúme, marido e mulher, não é isso? É o que nós imaginamos, ciúme. Mas o ciúme de Deus aqui é algo bem diferente. É um ciúme de zelo, um Deus zeloso. Continuemos. Versículo 5. Então ele me disse: Filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte. E eis que ao norte, no portão do altar, estava esta imagem de ciúme na entrada. Olha, quando nós, pelo menos os adventistas, falamos em imagem, talvez o que venha rapidamente à nossa mente é o segundo mandamento, certo? Não farás para ti imagem de escultura, certo? Então, imagem é algo que já não cabe conosco, porque nós entendemos que é um mandamento, é uma proibição do Senhor nosso Deus de termos imagem, ok?
Mas essa imagem ela não estava em qualquer lugar. Ela estava ali no altar, certo? Ela estava, e quando nós entendemos altar, é algo santo, é algo que é o local em que Deus deve estar. Mas ali estava uma imagem que causa ciúme a Deus. Então, isso quer dizer que estava existindo uma adoração que não era ao Deus eterno, ao Deus criador, mas a outro tipo de imagem. Enfim, versículo 6. E disse, além disso, para mim: Filho do homem, vês tu o que eles fazem? Ele pergunta: As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações. Meu amigo, já não estava bom por aí, não, né? Ainda tinha que ver maiores abominações. Então, aqui Deus já diz no versículo 6 que, oh, peraí, estão fazendo grandes abominações. Isso daqui está o quê? Me afastando do meu templo, certo? Eles estão me afastando. Deus, ele não pode dividir é, algum local, certo? E muitas vezes nós achamos que podemos dividir em nosso coração e nossa mente o que é santo e o que é profano, certo? Então, só existe morada para um em nosso pensamento, e que esse seja Deus. Versículo 7. Acompanha aqui comigo. E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, eis um buraco na parede. Então disse-me: Filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E me disse: Entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim eu entrei e vi, e eis toda forma de coisas rastejantes e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E no meio deles estava Jazanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Então vamos lá. Deus pediu para que ele cavasse. E quando a gente cava, é algo que está escondido, né? A gente lembra lá do cachorrinho, né, que vai enterrar o ossinho e ele vai ali para esconder, né? E depois ele vai lá cavar e tudo bem, está escondido. E quem estava escondendo esse tipo de situação, nada mais, nada menos que era o quê? Os anciãos, sacerdotes. Quando nós lembramos aqui de incensário, a gente já lembra no meio do contexto do templo, nós lembramos do quê? Do sacerdote, ok? Que estava com incensário. Então, eles estavam levando o quê? Eles estavam com imagens, com animais abomináveis, rastejantes e todo tipo de ídolos, nada mais, nada menos, dentro da casa de Israel, dentro do templo de Deus. E o mais interessante, eram líderes da casa de Israel que estavam escondendo coisas. Eles até faziam ali os seus rituais do templo, mas só que por trás disso tudo, eles estavam o quê? Adorando a outros deuses, a liderança. Ok. Versículo 12. Então ele me disse: Filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro? Cada homem nas câmaras de suas imagens? Pois eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E quando vem até nós o pensamento, será que Deus ainda está por aqui, né? Tantas atrocidades acontecendo, tanta coisa ruim. Onde estava Deus? Onde estava Deus que não viu essa criança sendo estuprada? Onde estava Deus quando viu aqui isso que aconteceu na minha vida? E onde estava Deus? E assim esses homens começaram a desvirtuar a adoração para adorar ídolos estranhos, ídolos pagãos. Versículo 13.
Ele também me disse: vira-te ainda novamente, tu verás maiores abominações. Pronto, não estava satisfeito, né? Para mim, a coisa que já estava demais, né? Os líderes estavam fazendo coisas erradas, mas existem aqui as maiores abominações que eles fazem. Versículo 14. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte. E eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Tamuz. E o que que essas mulheres faziam chorando por Tamuz? Tamuz aqui era o deus da fertilidade. O deus da fertilidade que, quando os homens precisavam trabalhar na agricultura, eles adoravam, né, e faziam os seus sacrifícios, as suas oferendas ao deus Tamuz para que a colheita, para que essa safra pudesse ser uma safra vigorosa, uma safra boa. Mas, mas eu entendo que as mulheres não estavam ali nessas colheitas, né? Mas o que que essas mulheres queriam com esse deus da fertilidade, chamado Tamuz? Naquela época, nos tempos antigos, a mulher que era abençoada por Deus ou pelos deuses, né, assim dizendo, entre aspas, elas tinham que filhos, precisavam ter filhos para entender que elas tinham a bênção de Deus, ou a bênção dos deuses. E ali as mulheres choravam. Mas o que acontece? Elas estavam chorando por Tamuz. E quando nós começamos a olhar todo esse contexto, nós ficamos assim, nossa, que povo estranho, né? Eram líderes da casa de Israel, com imagens dentro do templo, eram mulheres chorando, eram deuses pagãos dentro do templo. Que coisa estranha. Mas entendamos que essa profecia não estava aplicada somente àquela época. Ela estava aplicada totalmente ao nosso tempo. Será que líderes estão praticando coisas erradas no escondido e dentro do templo, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade estão até com um incensário ali na mão e aparentemente sendo pessoas que adoram e que estão ali fazendo todo o processo de adoração verdadeira a um Deus, mas no escondido estão fazendo coisas erradas? E o que que essas mulheres choram por Tamuz e o que tem a ver nos nossos dias? Será que não só as mulheres, mas os homens também não estão buscando muita vaidade? Será que as mulheres estão se entregando à sensualidade? E naquele tempo do povo de Israel, nós temos vários exemplos de que Deus não queria que o povo se misturasse com os outros povos, e ali aconteceu um episódio tão complexo, né, que eles levaram, inclusive, as mulheres para dentro do acampamento, e eram mulheres que adoravam deuses pagãos. Deus não queria essa mistura, eram pessoas que não tinham o contexto, não tinham a reverência ao nosso Deus e sensualizavam. Será que hoje em nosso meio nós temos mulheres e pessoas que sensualizam? Hoje, se você verificar dentro da igreja, existem pessoas que parecem que não vão adorar a Deus, mas sim vão mostrar o seu corpo, choram por Tamuz, choram por sensualidade. E isso era uma abominação a Deus. Isso era uma abominação a Deus. E eu entendo que os líderes aqui não estavam nem aí para isso. E será que hoje os líderes da casa de Israel estão se importando com isso? Fica aqui a dica para quem é líder. Ah, Tiago, mas eu não sou líder da igreja, mas você é líder da sua casa. Você pode colocar aí o contexto na sua modéstia cristã, na sua forma de vestir, da sua esposa, dos seus filhos, para que tenham realmente
é a aparência de pessoas que servem ao Deus Altíssimo e não sensualizam. Vamos continuando, prosseguindo, versículo 15. Então ele me disse: Tu viste isto, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações do que estas. Só complicando, né? A coisa só está piorando. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com suas costas voltadas para o templo do Senhor, e com suas faces em direção ao leste. E eles adoravam o sol em direção ao leste. Aqui é o sol, o Deus Sol. E hoje nós entendemos e sabemos o que é adoração ao Deus Sol. Se nós formos buscar aí no inglês, o dia do sol. Qual o dia do sol? Sunday, Sunday, domingo, né? Mas só que na nossa tradução aqui, né, no português, o que que é o domingo? É o dia do, é o dia do Senhor, certo? Mas primeiro, esse nome domingo nem existe nas escrituras, certo? É o primeiro dia que está nas escrituras, primeiro dia. Então, domingo foi trazido ao contexto religioso e chamam de dia do Senhor. Só que na tradução aqui do inglês é o Sunday, dia do sol. E por aí nós precisaremos aí de outros estudos, né? E você que já estuda há mais tempo sabe o que nós estamos querendo falar. Então essas pessoas estavam adorando ao Deus Sol. Estavam adorando ao Sol. Mas por que adorar ao Sol? Versículo 17. Então ele me disse: Tu viste isto, ó filho do homem? É isto uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometam as abominações que cometem aqui? Porque enchem a terra de violência, e voltaram a me provocar ira, e eis que eles põem o ramo ao seu nariz. Eles estão aqui, ó, com a argolinha do seu nariz. Aí nós lembramos dos escravos, né, que tinham ali uma argola no seu nariz e uma corrente, eram presos ao seu senhor, né? Se o senhor ia para a esquerda, ele tinha que ir para a esquerda. Se ia para a direita, ele tinha que ir para a direita. Se caminhava, ele tinha que caminhar. E o escravo tinha que ficar sempre ali olhando para o seu senhor. E se ele perdesse a vista de passos, o que que acontecia? Arrancava aqui, machucava o nariz, né? Então as pessoas estavam o quê? Escravizadas a esse tipo de adoração. E o mais interessante, eles não estavam em qualquer lugar. Eles não eram qualquer povo. Eles eram o quê? O que que Deus diz aqui? É isto uma coisa leve para a casa de Judá? Era o povo que se dizia o povo de Deus. Era o povo que era para ser o povo reparador de brechas. Era o sacerdócio real, povo santo. E trazendo aqui para os nossos dias, será que nós estamos fazendo a nossa parte como reparadores de brecha? Mas o que seria reparadores de brecha? Você quer sair na rua com uma roupa com um buraco? Que feio, né? Que coisa triste, né? Será que no período chuvoso, aqui na minha terra, Teresina, né? Nós estamos num período chuvoso. E aqui, nesse momento, é raro, Rogério, não ter uma casa que não entre uma água, né? E o pedreiro tem que ser ali chamado, né? Coitado, tem que testar o pedreiro para saber se é bom mesmo. Mas, enfim, quando o pedreiro vem e repara aquela brecha ali, aquele buraco no teto, nós vamos dormir de forma mais tranquila, né? Então, é bom ter um reparador de brechas, aquele que vai levar alívio, aquele que vai levar paz, a boa palavra, a boa nova, e nós somos feitos para isso. Somos e recebemos luz para que possamos ser reparadores de brecha, para que possamos levar a mensagem. E muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, dizendo que somos o povo do Senhor,
mas estamos adorando a outros deuses. E até estamos todo, com todo método, com toda forma, até com uma boa roupa, aparentemente adorando a Deus. Mas se formos cavar, no fundo, estamos fazendo falsa adoração. E nós sabemos que tudo se resume à adoração. Caim e Abel, dois tipos de adoração, dois tipos de sacrifício oferecido. Um foi aceito e outro não, mas poxa, as frutas eram boas. Poxa, fruta é coisa boa, mas não serviu. É o que Deus quer, da forma em que Ele quer. E muitas vezes é da forma em que eu acho, que eu quero, que eu entendo. Para com isso. Não é da tua forma, não é do teu jeito. E ali o povo estava fazendo da forma em que eles queriam. E nós não podemos fazer da forma em que nós queremos. Será então que esse é o momento de nós? Nossa, é mesmo. Eu sabia, Tiago, é isso mesmo. Lá na minha igreja, o pessoal lá tá cheio de esculhambação. Eu sabia, o líder realmente, olha aí, viu? A coisa tá se acabando, viu? O pastor tá daquele jeito, o ancião tá daquela forma, né? Tá na hora o quê? De vamos cair fora, né? Vamos criar um grupo separatista e vamos fazer uma reforma fora da igreja. Será que é assim de passo? Esse não é o contexto. Vou tentar aqui compartilhar com vocês o slide. Eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu vou ler aqui para vocês, certo? O Rogério já providenciou aí. Providenciou, rapaz, esse Rogério é demais. O primeiro slide aí, meu querido amigo. Vamos lá. Vamos lá. Só tirar aqui, pronto. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé, a fim de que a igreja se empenhasse num processo de reorganização. Olha quem é que está querendo colocar essa reforma, né? Essa reorganização na igreja, o próprio inimigo, né? Está querendo introduzir. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria o quê? Alterada. Isso daí Ellen White escreveu ali no livro Mensagens Escolhidas, né? Está em Mensagens Escolhidas, na verdade. É, o volume 1, página 204. Rogério, você pode tirar aí, por gentileza. Então, o inimigo, ao nós vermos todo esse processo, o que ele busca, olha, a coisa realmente está feia, está ficando errada, né? Então nós temos que fazer uma reforma, temos que reorganizar a igreja, e ali se começa cada pessoa querendo colocar a sua forma de adoração e começa tudo a dar errado. Então nós temos que estar atentos. A reforma não se faz fora da igreja. Não podemos inventar de criar um povo santo e ir para fora da igreja e deixar os perdidos lá porque eles estão adorando de forma errada. Você que é luz, você tem que brilhar dentro onde? Da luz. A luz brilha onde? No meio das trevas, certo? Se você é sal, você tem que o quê? Fazer o seu tempero, tem que salgar uma comida que está insossa. Então é ali que você será necessário. A reforma
deve ser feita dentro da igreja, mesmo com todo esse processo de falsas adorações. E parece que às vezes a igreja e as pessoas que nós somos a igreja está o quê? Saindo do trilho. Mas nós devemos ali buscar o poder do Espírito Santo para que sejamos então luz em meio às trevas. E mas nós somos bem rápidos em julgar, não é isso, Nalva? Às vezes nós somos, meu amigo, né? E nossa língua está apta ali a falar. Mas na Bíblia está dizendo que nós devemos chamar o pecado pelo nome. Mas o primeiro pecado a ser chamado pelo nome é o quê? É o meu. É o meu pecado, certo? O Espírito Santo está aí para convencer-nos dos nossos pecados, da nossa vida pecaminosa e dizer que existe salvação. Jesus sempre vem dizendo: existe um chamado, existe salvação. Ele está aqui fazendo o trabalho, está fazendo a obra na minha e na tua vida. Continua aqui no versículo 18. Portanto, eu também trarei com fúria, o meu olho não poupará, nem terei pena. E embora clamem aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. Meu amigo, isso aqui é muito forte. Isso aqui quem está falando é Deus, certo? E o pastor Abdoral e o pastor Wagner aqui na recapitulação da lição, né, falaram bem, né? E às vezes é até difícil nós falarmos aí sobre fúria, né? E sobre a ira de Deus. E aqui Deus está dizendo que não vai mais ouvir. Acabou, Messias. Não vai mais ouvir. Eu não terei pena, certo? Olha, e ele está dizendo aqui que eu não pouparei. O meu olho não poupará. Eu não os ouvirei mais. Não adianta mais clamar, né? Já chegou no limite. Quando Deus fala isso, é porque de fato a coisa ficou muito feia. E eu entendo que nesses últimos dias da história dessa terra, a cada momento, Miriam, os dois grupos estão ficando mais notórios. As pessoas que estão querendo servir a Deus e as pessoas que estão brincando de servir a Deus. E algo que vai nos dizer isso claramente é a palavra de Deus. É só nós buscarmos a palavra de Deus. Vamos continuar no capítulo 9, versículo 1. Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. Assim diz a minha versão King James. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. E a glória de Deus de Israel, e a glória do Deus de Israel se elevou de cima do querubim, sobre o qual estava até a soleira da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. Só lembrando aqui, se alguém está com arma destruidora na mão, é porque não é para passar na cabeça de ninguém, nem acariciar, não é para fazer carinho. De fato, é para destruir. Mas só que ali tinha um daqueles homens estavam com um tinteiro na mão. E aqui nós vamos entender, e muitos já sabem o que esse rapaz, o que essa pessoa, na verdade, iria fazer. Versículo 4: E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens. Na minha versão diz que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Meus amigos, aqui fica claro por que que ele ia passar logo no meio de Jerusalém? Por que que iria começar aqui logo no meio do povo de Deus?
E aqui nós entendemos que isso tudo vai começar primeiramente no nosso meio. Nós recebemos muita luz, nós temos muita luz, mas também, Eliane Bispo, às vezes nós temos muita preguiça, né? De ler a palavra de Deus, nós temos, às vezes, postergado. Deixa para depois, né? Depois eu estudo, depois eu oro, e a gente vai deixando, né? Mas a cada momento nós estamos recebendo o quê? O chamado do Espírito Santo. Filho, vem. E às vezes nós não entendemos a liberdade religiosa que ainda nós temos aqui nesse país chamado Brasil. Nós temos a liberdade de ir à igreja, de cultuar o nosso Deus, de ir dar estudos bíblicos. E muitas vezes nós somos omissos, nós temos preguiça. Qualquer sol ou qualquer chuva nos tira do padrão, do caminho de ir à casa do Senhor, de fazer o que é correto. Mas lembrando, a luz está chegando para nós e da mesma intensidade que essa luz chega, também será o quê? Será cobrado de nós. E como nós estamos procedendo? O que nós estamos fazendo? Vamos lá. Queres você receber esse selo na sua testa, essa marca? Mas aqui ele diz que tem duas características, né? As pessoas que deveriam receber esse selo na testa, eles faziam o quê? Eles suspiravam e choravam. Eles suspiravam ou gemiam e choravam por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Eram pessoas, Rogério, que não estavam conformadas com todas as abominações, com todos os pecados que aconteciam ali dentro da casa de Israel. Eu e você não devemos nos conformar com todas as atrocidades e as falsas adorações e a forma de proceder de que está acontecendo no meio da nossa igreja hoje. Mas entenda bem, nós seremos selados. As pessoas aqui, elas suspiravam e choravam. E quando fala de chorar, eu lembro bem, Ellen White tem um texto que ela diz que quando Jesus ia repreender uma pessoa, ele, ele ia com os olhos lacrimejando, né? Os olhos ali de forma meio que chorando para repreender, buscando que essa pessoa aceitasse o seu pedido, o seu chamado. E muitas vezes o que nos dá na cabeça é a vontade de quê? De eu vou consertar esse povo, eu vou consertar esse meio da minha forma, da minha maneira, do meu jeito. E aí eu começo o quê? Eu começo a apontar o dedo, eu começo a fazer toda uma situação, uma confusão e querer fazer uma reforma sem um verdadeiro reavivamento. E eu começo a fazer uma bagunça. E ali eu começo a ser uma pessoa guiada. Se eu não deixar ser levado pelo Espírito Santo, eu vou ser uma pessoa guiada por quem? Por Satanás. A fazer, a praticar uma falsa reforma. Mas essas pessoas devem suspirar e chorar. Não se contentam com tudo que está acontecendo em meio à casa do Senhor. Hoje é muito fácil nós apontarmos o dedo para alguém. Fulano de tal está errado. Ele merece uma disciplina. Ele merece isso e aquilo. Mas será que você que está apontando o dedo já passou noites orando, já jejuou, já acolheu, já abraçou, já fez de tudo para que essa pessoa possa conhecer verdadeiramente a Cristo? Você não tem o direito de apontar o dedo para essa pessoa se você não tiver o quê? Chorado por ela. Se você não tiver gemido noites e noites, jejuado e buscado ali a salvação do teu irmão, você não tem o direito de falar nada.
Continua aqui, versículo 5. E aos outros disse ele ao meu ouvir: Ide após ele através da cidade e fere, não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Vai começar por nós. Nós temos recebido essa mensagem para poder pregar. Lá em 1 Pedro 4, não desmarca a tua Ezequiel, lá em 1 Pedro 4,17, eu vou lendo aqui. Ele diz o seguinte: Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Será que isso daqui é leve, pessoal? Vai começar por nosso povo que tem recebido muita luz, muita mensagem, muitas oportunidades de fazer aquilo que Deus quer. Muitos chamados são feitos, mas poucos querem realmente atender esse chamado. Enfim, continuando aqui o versículo 6. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Nós, como líderes, vai iniciar por nós. Se a sua casa hoje não vai bem, olhe para você. Se a tua igreja hoje não está indo bem, olha para a liderança, como eles têm tratado a causa de Deus. Rogério, você coloca aí o slide para mim, por gentileza. E nós devemos entender que vai começar pela liderança, vai começar por nós, o povo escolhido. Vamos lá. Assim que o povo de Deus é selado em suas testas, deixa eu tentar aqui. Assim que o povo de Deus é selado em suas testas, não é algum selo ou marca que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Assim que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Ela quem? A sacudidura. Na realidade, já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra para nos advertir, a fim de que possamos saber o que está por vir. Pode passar, meu amigo, próximo. Algo que devemos temer. Na ocasião em que o perigo e a crise da igreja crescem, o grupo que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mais especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira de quê? Do mundo. As pessoas da igreja estão agindo da mesma forma do mundo. E hoje uma falsa realidade aqui, pessoal, vamos fazer aqui as coisas bem parecidas com o mundo para que nós possamos atrair as pessoas do mundo. Mas nós sabemos que isso é uma enganação diabólica, é satânica. Nós não precisamos parecer com o mundo para atrair as pessoas do mundo. Nós precisamos fazer e ser diferentes, parecidos, semelhantes a Cristo. Passa o próximo, amigo, por favor. As fervorosas orações destes poucos fiéis, não são muitos fiéis, poucos fiéis não serão em vão. Quando vier o Senhor para exercer vingança, virá também como protetor de todos os que conservaram pureza de fé e se guardaram incontaminados do mundo. É nesta ocasião que Deus prometeu vingar seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Meu amigo, muitas vezes parece que
você está sozinho na batalha. Muitas vezes são tantas pressões que o mundo e o contexto mundano nos traz e parece que isso não vai ter fim. Acaba logo, Senhor. Muitas vezes esse é o nosso pedido. Senhor Jesus, volta logo. Eu não estou mais suportando isso. Mas isso daqui é uma mensagem clara e pura de que o dia da vingança contra o pecado vai chegar. Deus virá e ele vai vingar os seus escolhidos, certo? Aqueles que clamam de dia e de noite. Passa o próximo, amigo. A ordem é: esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar as palavras da vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel, se bem que muitos ainda continuassem as formas da religião. Faltava seu poder e sua presença. Aí eu quero chamar a atenção aqui a você. Muitas vezes nós estamos com toda forma de religião. Até parece que nós estamos, de fato, fazendo o que é correto. Mas falta o quê? Poder. Falta a presença de Deus. E é por isso que esse povo se junta aqui todos os dias, praticamente todos os dias. O povo da Sala 57, buscando o poder que o Espírito Santo pode nos trazer. Continuando a leitura. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos, esses humildes e devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, a qual se exprime em lamentos e pranto, reprovações e advertências, ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente e desculpam a grande impiedade reinante em toda parte. Olha aqui, em nosso meio, alguns querem o quê? Cobrir, certo? Querem esconder. Esconder o que há de errado. E isso angustia a alma. Muitas vezes nós estamos angustiados. Meu Senhor, será o que está acontecendo comigo? É tanta coisa complicada acontecendo. Mas os verdadeiros seguidores de Cristo, eles serão distintos, diferentes do restante do mundo. Terão a alma angustiada porque não querem mais fazer parte dessa miséria de pecado. E quantas advertências e reprovações serão dadas pelos fiéis seguidores de Cristo? Enfim, os que têm zelo pela honra de Deus e amor pelas almas não se calarão, a fim de granjear a favor de ninguém. Aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus, eles não se calarão. E é pecado, muitas vezes, o nosso ato, mas é pecado também nós sermos omissos, deixarmos de fazer também é pecado. Nós não devemos nos calar. E eu não estou dizendo aqui para ninguém chegar e começar a gritar e apontar o erro das pessoas. Nós sabemos que devemos ser ungidos pelo Espírito Santo para que possamos atrair, fazer como Cristo fazia, atrair o pecador. Passo o próximo, amigo. São impotentes para deter a impetuosa torrente da iniquidade. E assim se enchem de dor e sobressalto. Lamentam diante de Deus ver a religião desprezada nos próprios lares daqueles que receberam grande luz. Lamentam-se e afligem sua alma, porque se encontram na igreja orgulho, avareza, egoísmo e engano, quase de toda espécie. O Espírito de Deus que impulsiona a aceitar a reprovação é espezinhado, ao passo que o servo de Satanás triunfa. Deus é desonrado, a verdade tornada de nenhum efeito. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Passa o próximo, amigo.
O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Coloca o último aí, amigo. O último. Exatamente. Os tempos mudaram. Essas palavras fortaleceram-lhes a credulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízos. E aqui eu quero lembrar os irmãos e amigos que você que está assistindo. Muitas vezes nós romantizamos e entendemos de forma totalmente errada o amor de Deus e a sua justiça. Tudo que se faz, não, Deus é amor, né? Ele é muito misericordioso e ele é muito misericordioso. Mas só que existe o tempo de graça. Não vai ser uma graça que vai ter o tempo eterno para aceitação. Você vai ter um tempo para aceitar. E às vezes até parece que não, nós vamos nos salvar, nós podemos fazer ali o que queremos. Deus não vai deixar ninguém de fora. Continuando, esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Tudo isso está escrito em Testemunhos Seletos 2, nas páginas 64 a 66. Então, pode tirar o slide, amigo. E partindo aqui para o fim. Não adianta nós ficarmos calados. Nós precisamos falar. Para falarmos, precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo. Não devemos nos calar. Precisamos chamar os nossos amigos, os nossos irmãos e reconhecer primeiramente que somos pecadores e precisamos desse Deus. E como o texto diz, a iniquidade, a impiedade e os ímpios estão dentro mesmo, dentro da nossa igreja, dentro do nosso processo. Quem está lá fora são os gentios, os ímpios, aqueles que conhecem a verdade e mesmo assim cometem o desvio de procedimento. Não querem seguir as verdades que são deixadas pelo nosso Deus, que é muito misericordioso e que tem nos chamado a cada dia. E o texto da Bíblia, ele continua dizendo que, no versículo 7, ele disse: profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante, eles foram e feriram na cidade. E sucedeu que, enquanto eles o estavam matando, eu fui deixado. Caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém? Então ele me disse: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Perdão. Queridos amigos, nós temos recebido todos os dias o chamado de Deus a fazer o que é correto, a estar do lado de Cristo, a falar em nome de Jesus, a ser mais e mais semelhante a Cristo. E o que mais nós queremos, com certeza, é sermos selados. Mas nós já entendemos que para isso nós precisamos ter a característica de pessoas que suspiram e choram, pessoas que estão ali, que não estão mais suportando viver na terra da forma em que ela está. Tem um versículo muito interessante, o último versículo aqui para nós fecharmos essa meditação que se alongou.
Está em Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. E diz o seguinte: Eles veem a ti como o povo vem. Eles vêm a ti como o povo vem, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as cumprirão, porque com a sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a sua cobiça. Que esse versículo não possa se encaixar em nossa vida. Hoje chamado, ouça a voz do Senhor, venha até o Senhor. Encha o seu coração não de cobiça, encha o seu coração do Espírito do Senhor, para que você possa ser e possa refletir a Cristo. Que Deus me abençoe e te abençoe durante esse dia. Vamos orar? Curva sua fronte. Querido Deus, nós pedimos a tua bênção, Senhor. Nesse mundo cheio de trevas, cheio de pecados, não devemos nos calar, mas nos dá, Senhor, as palavras corretas para que não afastemos as pessoas de ti, mas para que possamos atrair essas pessoas a Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa agir através de nós a cada momento. Nós pedimos as tuas bênçãos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe nesse dia. Nós estamos caminhando, Tiago, para o movimento do joelhamento da igreja. Está previsto dentro dessa estrutura da igreja, combinada com o que acontece fora dela, no que diz respeito à volta de Jesus, que aqui dentro Deus vai sacudir, porque existe o joio e o trigo. E aí, quando Jesus conta a história do joio, ele fala assim, aparece alguém e diz, eu posso fazer a ceifa? Não dá, né? Por que que não dá? Porque não sabe quem é, É não porque, sabe quem é o joio e o trigo. é porque vai errar. Primeiro, porque não consegue ler o coração. E segundo, se permitisse, a execução seria equivocada. Esta pessoa separaria o joio por ódio e não por amor. Essa é a diferença entre nós e Deus. Tanto é que todas as vezes que somos chamados à semelhança, quando nós apontamos nossa semelhança com Jesus, sempre é semelhança, nunca igual a Jesus. Todas as vezes que ele é apontado para nós, nunca é igual a nós, é semelhante. Muito embora a palavra amor seja usada para mim e para Deus, elas são semelhantes, não exatamente iguais. Podemos amar como Cristo ama, mas não podemos ser amor. Isso faz uma diferença entre nós e Deus e sempre será assim. Então, quando você fala sobre, por exemplo, fechamento da porta da graça, até lá haverá oportunidade. Depois do fechamento da porta da graça, não haverá mais oportunidade. Até o fechamento da porta da graça, haverá amor. Depois do fechamento da porta da graça, continuará havendo amor. O amor nunca cessa, porque Deus é amor. Então, a manifestação de Deus de joirar sua igreja, separar aqueles que têm peso e aqueles que não adquiriram experiência profunda com Deus, mesmo que o resultado disso vai exterminar essas pessoas, junto com a ação de Deus de exterminar o mal, será sempre uma ação de amor. Hoje casou certinho, foi muito legal, né? Porque a explicação da questão de como Deus se ira precisa ser compreendida diferente da maneira como nós nos iramos. Totalmente. A nossa ira nunca será uma manifestação de amor. A ira de Deus é. Isto garante justiça tanto para aqueles que vão se salvar, como para aqueles que vão se perder, porque Deus não erra nunca. Enquanto você pregava, eu fico sempre atento e escrevi uma frase que diz assim, Tiago: amor sem justiça é leviandade.
Justiça sem amor é ódio. Isso não, Bacana. isso não está em Deus. Isso não está em Deus. Amor sem justiça é leviandade. Justiça sem amor é ódio. Isso não está em Deus. Bom, né? Bom demais. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Essas mensagens são muito importantes, entrando no complexo de mensagens que vão criando toda a imagem da compreensão que nós precisamos. Obrigado pela disponibilidade. Que Deus te abençoe. Parece que eu ouvi um bom dia com alegria daqueles de 2025 já. Deixa eu ver. Bom dia, com Com alegria pra alegria! Vamos, vambora, vambora, vambora! Bom dia! Missão do Edilene, Pi. graça e Bom paz. Lá para todos, bom dia com alegria. Inscreva-se. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Nal! Bom dia, com alegria! Bom dia, Verônica! Bom dia, Bom dia, Bom Miriam. dia! Bom dia, Edilene. Bom dia, Giovanni. Bom dia. Bom dia, Messias. Bom dia, Edilene. Bom dia, Elsan! Fala pra nós aqui, Giovana. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Dia, Desiane. Meu Bom dia, Leninha. Bom dia, Alice. Bom dia, Maria! Bom dia, Maria Madalena. Maria Madalena, bom dia, Dia, Sandro Salve! Lima. Isso aí, Soraya! Bom dia, Júlio César. Bom dia, Joelma. Luiz! Bom dia, Maria! Senhor! Maria Denise! Feitosa. Bom dia, Gabriela, linda bom dia, Maria! Senhor! Bom dia, Marcelinho Pai. Dia, Marcelo Novaes. Bom dia, Rogério. Estaúde Lima. Bom dia, Edilene. Bom dia, Penha. Bom dia, Cléo. Manda suquinho, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Manda suquinho aí. Aí sim, eu fui Bom comer. dia, Antônia. Bom dia, Daltrinha. Antônio, bom Bom dia, dia, Edilene. Edilene. Bom dia, Antônio. Ei, Forte. Bom dia, Aline Pimenta. Bom dia, Luiz Luiz. Bom dia, Cléo Lucas. Domingo nós te amamos, gatinho lindo. Bom Bom dia, dia, Janete. Te amamos, Janete. Bom dia, Bom dia, Cristina Cristina Laranjeira. Laranjeira. Te amamos, Moisés. Bom dia, Leninha. Bom dia, Jardinete. Bom dia, Ellen. Bom dia, Rinaldo. Bom dia com alegria. Aguinaldo. Bom dia, bom dia, bom dia, Para bom dia. todos vocês. Márcia Bom Laine. dia, Edilânia. bom dia, Edilânia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, Marisa. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Zenai. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Zenai. Bom dia, Tânia Magdalena. Bom dia. Lima. Bom dia, Aline Pimenta. Bom dia, Soraya. Léo, nós te amamos, Silene. Bom dia, Verônica. Bom dia, Pastor Gilson. Bom dia, Pastor Gilson. Bom dia, Ginevaldo. Genivaldo dando pra nós. Bom dia, Alzão. Bom dia, Débora Bom dia, Magalhães. Magalhães. Do lado do Bom dia. Magalhães.
Maria. Beijo, gatinha linda. Beijo. Deus te abençoe. Bom dia, Ah, Inalda. Dia, Inaldo. Inaldinha. Bom dia, Dona Elza. Elza, Paula Marques. realidade maravilhosa. Beijo. Vambora, cortando Tchau, tchau, na tchau. hora de dizer Chiquinho, joinha, joinha. Sininho, sininho, sininho. até quarta-feira. Até quarta-feira. Joinha.